Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Depois de cada relato, eu e a Márcia, minha irmã e parceira nessa jornada, vamos analisar cada história trazendo reflexões sobre aprendizados, comportamentos por trás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio do querido Caio Varranian. Olá, meu nome é Caio Varranian. Conheci a Sandra em 2008, no meu primeiro mês como estagiário na Accenture. Eu lembro claramente da minha primeira interação com ela. Eu era um estagiário com um mês de casa, sabia muito pouco o que eu estava fazendo dentro de uma empresa de consultoria e a primeira interação que eu tive com ela foi para falar de um projeto que já estava em andamento e ela percebeu a minha cara de dúvida e um pouco do meu desconforto. E ela gentilmente levantou e perguntou para mim se aquele era o meu primeiro dia, o meu primeiro projeto. Eu disse que sim. E ela me entregou um caderno e um lápis. E ela falou assim: Caio, esse é o seu primeiro caderno e o seu primeiro lápis de muitos que você vai ter de usar na sua carreira. Anote tudo. Se importe com o que o outro está falando, mesmo que você não entenda naquele momento. Para mim aquilo foi muito simbólico, porque o que ela estava me ensinando era a escuta ativa. E que o ato de anotar demonstrava que eu estava me importando com o que o outro estava dizendo. E a partir de então, desde então, eu continuo com os meus caderninhos e com os meus lápis, sempre que vou a um cliente, sempre que vou a uma reunião, para não confiar na minha memória e também para sempre manifestar que eu tenho respeito pelo que o outro está falando. De volta aos bastidores da liderança, onde a gente compartilha fatos reais e reage a algumas gravações sobre depoimentos de líderes. E aqui, no caso, a gente está trazendo no episódio de hoje o Caio Varranian, que é um cara incrível. Esse menino continua menino, né? A gente envelhece, mas continua menino. Mas ele era bem mais jovem aí no episódio que ele comentou com a gente, que você deve ter ouvido. E nesse episódio ele trouxe muito a experiência dele de primeiro contato como estagiário recém-contratado, interagindo com um executivo. E nessa interação, ele trouxe lá o comportamento de que eu, como executiva na época, prestei atenção na expressão de dúvida dele, na insegurança dele, na linguagem corporal dele, né, Márcia? E qual a importância da linguagem corporal, ou da gente como líder estar atento à linguagem corporal do profissional? Pois é, porque o nosso corpo comunica absolutamente tudo. A gente tem muito essa coisa do falar, né? De que a comunicação é a partir da fala. Mas se a gente prestar atenção no outro, no olhar do outro, a gente consegue entender tudo o que está acontecendo. E eu costumo dizer assim, eu venho de uma jornada aí na área de educação, e eu sempre tive esse cuidado com a forma como você olha, o que você fala, como você, a sua postura, ela constrói ou destrói sonhos, constrói ou destrói pessoas, fortalece ou deixa as pessoas mais fracas. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente não está lidando com papel ali, não deu certo, a gente amassa e joga fora. A gente está falando de vidas. E quando a gente fala de pessoas, de olhar para o outro, quanta coisa ali a gente consegue perceber se ele não está bem, se ele não gostou, se ele não entendeu como foi a situação trazida pelo Caio, né? E dá aquele pânico. E agora? Como é que eu vou ter? Será que eu tenho liberdade com esse líder de falar eu não entendi?
Se eu, de repente, estou novo naquele time, como é que isso vai ser interpretado? O quanto isso vai impactar, né, na minha carreira, no meu desenvolvimento. Então, um exemplo bem legal aí que o Caio trouxe, da gente prestar atenção no outro. Exatamente, se prestar atenção, porque às vezes a gente está numa conversa, tão querendo colocar só as nossas ideias, tão preocupado com o que eu vou falar, que eu não presto atenção no que o outro está dizendo, verbalmente ou através de comportamento, de expressão. Pierre Weil trazia isso há muitos anos atrás, o corpo fala. E quando a gente consegue ler o corpo do outro, e é muito engraçado isso, que você vai ficando bom nessa leitura. Cada vez que a gente presta atenção nas pessoas que estão, às vezes, na rua passando, que estão no restaurante, ou que estão no nosso time, a gente vai ficando muito bom nessa leitura do todo, daquele contexto. E como a Márcia falou, eles trazem muitas mensagens, não só a mensagem de como ele está naquele momento, mas às vezes mensagem de como ele é. E trazendo ainda mais um ponto de importância aqui, que nesse episódio que o Caio compartilhou com a gente, era um programa de integração dele na empresa. Ele estava ali numa primeira experiência de estagiário de emprego, nessa experiência altamente inseguro, por mais que fosse um jovem muito talentoso e diferenciado, que ele sempre foi, mas obviamente inseguro, se sentindo avaliado, então vulnerável, inseguro, com medo do que estão julgando, né, do que estão falando sobre ele, ou que venham a falar sobre ele. E é claro que quando a gente está desconfortável nessa situação, a nossa performance cai. Então, quando a gente, como líder, consegue ler esse contexto e consegue, através também da nossa postura, do nosso corporal, se aproximar, isso cria uma conexão, deixa o outro à vontade para que ele possa fazer o melhor que ele tem que fazer. Então, no final do dia, como o nosso objetivo como líder é entregar um resultado e através das pessoas, eu preciso me dedicar a essa conexão. Se eu não gostasse da conexão, eu deveria usar a conexão como interesse, como ferramenta de trabalho, não é, Márcia? Mas melhor ainda quando a gente gosta de gente, se conecta com essa pessoa, né? Ali nesse caso específico, para mim, né, a atitude de demonstrar a atenção trouxe a ele senso de pertencimento e fez com que ele ficasse mais engajado. Exato. Né? O simples fato de perceber pelo olhar dele que ele estava ansioso, estava meio perdido, e essa atitude de tá bom, vamos lá, anote as suas dúvidas, a partir de agora você vai fazer assim, deu a ele também a base, né, para ele seguir isso de anotar, de prestar atenção. Ele vivenciou, né, viu o quanto é bom. A gente está falando de ato de gentileza, houve um ato de gentileza que desenvolveu nele, com certeza, gratidão, o sentimento de gratidão e engajamento, auxílio. Eu pertenço a esse grupo, eu me sinto parte, eu sou importante aqui. Exato, Eu exatamente. sou notado. Eu sou né? notado. E foi isso que você falou muito bem. Alguém que se importa com ele, não está ali para julgar, mas para apoiar. No simples gesto de dar um caderno, no simples gesto de falar, olha, anote, de valorizar a dúvida. Uhum. Ó, você pode ter dúvida, tenha dúvida, faça perguntas, né, no ambiente. Abertura, proximidade. Então, o bastidor da liderança tem isso, a gente tem que olhar o dia a dia, né? Muito menos do que técnica, muito menos do que um conceito, mas sim o exercício humano de se importar com o outro. Estaria correto dizer que é um pouco de empatia também? Com certeza, com certeza. Você olhou, você percebeu, entendeu a perspectiva dele, não houve repulsa, não houve julgamento. Pelo contrário, a partir da perspectiva que ele estava ali, você prestou auxílio. E até eu vou complementar aqui, porque já que a gente falou da empatia, o Daniel Goleman traz muito, né, a importância da empatia, e existe empatia que é a capacidade de perceber as coisas dentro da perspectiva do outro, né? Muita gente fala que é calçar o sapato, sentar na cadeira, como quiser, mas é entender ou ver as coisas na perspectiva do outro, e a empatia ela se classifica em 3 tipos. A preocupação empática, quando eu estou genuinamente demonstrando a minha preocupação em relação ao que o outro está trazendo.
Tem também empatia cognitiva, né? Quando eu me conecto com o pensamento, eu entendo o que o outro tá vivenciando, tá trazendo. Então, eu estou ali analiticamente, racionalmente, discutindo com aquela pessoa e demonstrando esse interesse. E a empatia emocional, aí muito mais poderosa, que a empatia é quando eu realmente consigo sentir o que o outro está sentindo, valorar a dor dele Se ou a alegria, sensibilizar, né? me sensibilizo. Eu preciso ter as 3 empatias? Não, eu posso aí investir, porque todos nós podemos desenvolver nossa empatia, eu posso e devo investir e usar o que eu tenho ali de verdade para me comunicar com o outro. Então, tem um poema de Jacob Moreno que eu amo, que é o pai do psicodrama. Depois que eu conheci esse poema, eu passei a definir empatia através do poema. E eu vou colocar o poema aqui para vocês. Ele fala que é um encontro de dois, frente a frente, face a face. Então eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Assim eu te verei com seus olhos e você me verá com os meus. É lindo. Lindo, perfeito. É ver o outro com o olhar do outro, né? Então, isso é um exercício importante. E para desenvolver empatia, a gente volta num tema de outro episódio, que é lidar com o diferente. Se eu não me expor, viver experiências e principalmente ter contato, aprender com o diferente, eu não consigo aumentar a minha empatia, correto, Márcia? Correto. Eu, particularmente, eu gosto muito, todas as vezes que alguma pessoa fala assim, como é a melhor forma de desenvolver empatia, não é receita, né? Mas eu gosto muito, eu acho que vale muito quando você vivencia o trabalho voluntário. Perfeito. Porque mas é ser voluntário mesmo, não é só fazer doações, é vivenciar o trabalho voluntário. E aí você lida com diversidade, você lida com dificuldades, escassez, e você vai ter noção de coisas que você realmente não imagina. E é diferente, né, de quando você fala, quando você lê, mas quando você vive aquilo. Exatamente. Então, o trabalho voluntário, para mim, é a melhor forma Concordo. de desenvolver empatia. Concordo plenamente. Bom, espero que você tenha gostado aí desse episódio. Se gostou, compartilhe os bastidores da liderança.